Olá, bom dia mais uma vez. Cá estamos nós para a segunda parte da nossa aula. Então, como eu disse para vocês, as tropas de Fidié rumaram do norte para o sul do Piauí e se encontraram nas margens do riacho Genipapo, isso mesmo, em Campo Maior, né, com tropas formadas principalmente o voluntarismo, certo, de cidadãos piauienses que não sabiam direito sequer pelo que estavam lutando, mas juntaram paus e pedras contra aquele que tinham dito a eles que era o invasor, no caso o Fidié, né? É interessante que, longe da heroicização que em geral se faz sobre esse assunto quando se fala no Piauí, os heróis da Batalha do Genipapo, toda aquela mitificação, nós precisamos ver o que de fato foi a Batalha do Genipapo. Um choque entre tropas portuguesas extremamente preparadas, certo? Armadas dos pés à cabeça, né? A cavalo, armadas com armas de pólvora, né? Arcabuzes, né? Espadas e canhões, até mesmo canhões, né? E um conjunto da população absolutamente desordenado, né? Simples, analfabeto, sem armas adequadas, com paus, pedras e facões, e absolutamente destreinado, absolutamente sem nenhum preparo para aquele conflito, e talvez, possivelmente, sem saber sequer o que o esperava. Então, os portugueses fizeram um verdadeiro massacre. E aí, por isso é que a Batalha do Genipapo também pode ser chamada de Massacre do Genipapo, né? Embora a maioria dos historiadores piauienses não se refira a ela dessa forma. Então, para vocês terem uma ideia, os mortos praticamente todos foram do lado dos piauienses, dezenas e dezenas de mortos, enquanto houve apenas um ferido do lado dos portugueses. Então, a batalha foi um verdadeiro massacre. Inclusive, né, nós poderíamos chamar os soldados do Genipapo até de mártires, né, da nossa independência. E aí as tropas do Fidié passaram, né, e segundo, né, consta, eles derrotaram os piauienses, mas permitiram que as tropas, né, de resistência que lutavam pela liberdade se organizassem em Caxias. E finalmente, após a derrota do Genipapo, as tropas de Caxias derrotaram o Fidié e o prenderam. Assim, finalmente, em 1823, né, a Batalha do Genipapo é comemorada dia 13 de março de todos os anos, por isso que muita gente até fala que deveria ser a data do Dia do Piauí, né, apesar de não ser, né. A data do Dia do Piauí é 19 de outubro, daqui a um pouco mais de um mês, né, que é justamente o dia em que Parnaíba proclamou a independência, né. Coincidência ou não, um sujeito de Parnaíba que governava o estado, chamado Mão Santa, é que instituiu essa data, né? Então, fica aí a reivindicação para que a data passe a ser 13 de março, dando importância devida a Campo Maior e a Batalha do Genipapo, né? Então, vejam, embora a história oficial fale apenas do Sudeste, que Dom Pedro I, né, proclamou a independência lá, sem derramamento de sangue, na verdade, houve várias batalhas sangrentas pelo interior do país, para garantir a coesão do território nacional. Uma das perguntas básicas que fica é por que a América Latina como um todo virou vários pequenos países, como México, que já não é tão pequeno, Argentina, que não é tão pequeno, mas outros tão pequenos como Equador, Venezuela, Bolívia, Peru, né? E o Brasil ficou esse país gigante, né? As explicações, né, nenhuma totalmente satisfatória, mas aqui talvez convença mais é justamente a ideia de que o Brasil eram grandes localizações de latifúndios, de porções de terra na mão de poucas pessoas, e eles viam uma forma de garantir o seu poder, a manutenção do seu privilégio após a independência, unindo-se sob a égide e o símbolo da monarquia de Dom Pedro I e do império recém-instalado e recém-separado de Portugal. Como a gente vai ver no próximo assunto, algo diferente aconteceu nas províncias do resto da América Latina, onde havia vários líderes fortes regionais e cada um queria garantir o seu poder e tinha medo que o poder do outro crescesse, certo? Então eles não viam como vantagem se aliar em um grande país, enquanto o Brasil
se viu como vantagem. É claro, essas fronteiras do Brasil, elas não foram definidas de pronto, né? Ainda demoraria quase 100 anos para o Brasil realmente ganhar a forma que ele tem hoje, né? Mas pode-se dizer que foi o começo da emancipação. Aí finalmente pode-se falar em Brasil, certo? E aí, claro, falar em Brasil, falar em pátria, é também falar do apagamento das diferenças, claro. E aí vejam, o nacionalismo ufanista, esse nacionalismo à la Galvão Bueno, que acha que o Brasil é tudo, o Brasil é aquilo, o Brasil é aquilo outro, do presidente Bolsonaro, o Brasil acima de tudo, acima de todos. Na verdade, gente, o nacionalismo, ele é o apagamento das diferenças, né? Por exemplo, ao surgir a ideia do Brasil, na verdade o que aconteceu foi o apagamento de vários povos que existiam no Brasil. Tanto que o Brasil se tornou monoglota, né? Podemos supor que na época da independência ainda havia várias línguas sendo faladas no Brasil. Mas a partir da independência proclamada por Dom Pedro e espalhada pelo resto do país todo, passou-se a exigir apenas uma língua. E, de certa forma, os outros povos que existiam por aqui, por exemplo, os povos indígenas, foram esmagados culturalmente pela opção que o Brasil fez por falar português, pelos valores portugueses, pelos valores tradicionais da família portuguesa, né? E assim vai. Então, nós podemos pensar em todas as tribos indígenas, todos os povos indígenas, todos os povos negros que vinham escravizados da África, né? E como eles, de certa forma, tentaram sobreviver em disputa com esses valores portugueses, né? Então, a partir desse apagamento, é que surge, na verdade, a imagem do Brasil. Aí você diz assim, mas e a bandeira brasileira? E as cores? Todas essas cores, gente, que quando a gente é pequeno ensina pra gente que o verde é a mata, né? O amarelo é o ouro. Na verdade, gente, todas essas cores eram as cores da bandeira do brasão dos joaninos, do brasão da família real portuguesa, certo? Se você comparar a bandeira da família real portuguesa e a bandeira do Brasil, você vai ver que são as mesmas cores, o mesmo verde e amarelo, o mesmo azul e branco, né? E até isso nós herdamos, né, dos portugueses, sem muito questionamento, né, sem muita revolta, sem muita ruptura. E assim, as elites brasileiras, aqueles que têm o dinheiro, né, conseguiram fazer com que o Brasil rompesse com Portugal sem ameaçar os seus interesses, sem ameaçar os seus privilégios e sem alterar a estrutura social. Ou seja, os ricos continuavam ricos, mandando nos pobres. E os pobres sequer sabiam o que estava acontecendo. Os pobres, a população em geral, não tomou conhecimento de que a estrutura de poder do Brasil estava mudando. E eles continuaram sendo oprimidos. Antes eram oprimidos pelos portugueses e colonos, agora eram oprimidos pelos colonos que faziam parte da elite, que tinham a herança dos portugueses. Então, para eles nada mudou muito. Bom, eu espero que vocês tenham curtido o primeiro assunto, aqui encerra. E não esqueçam de fazer a tarefa. Eu sei que vocês são alunos engajados e eu sei que vocês vão dar o melhor de si. Certo? Então, até a próxima aula.